Nós temos falado isso mais de 4 anos, para os maridos, esposos, nossos sacerdotes voltarem para dentro dos seus lares. Sim ou não? Quem confirma? Antes de pandemia. E quando a pandemia chegou, todo mundo passou, e agora entendi, o pastor estava falando. Parece que assim, né? Nós somos um pouquinho, não se sintam ofendidos. Todos nós, às vezes, temos um senso de burrice. Isso faz parte da nossa sociedade. Não parece, irmãos. Mas quando eu falo senso de burrice, eu não estou aqui dizendo que as pessoas são burras no sentido negligente com as coisas desse mundo. Não, há muitas pessoas inteligentes. Eu quero dizer que nós temos um senso de burrice em relação às coisas do Senhor, por não nos relacionarmos com Ele, por falta de conhecê-lo melhor. Então, dentro dessa perspectiva, as pessoas às vezes não acabam percebendo, né? E deixa passar. Então, o que eu queria chamar a sua atenção? Nós já estávamos anunciando uma mensagem, porque a palavra de Deus diz que tudo que Deus vai fazer, Ele avisa os seus profetas. Quem me entende? O Senhor vai comunicar, irmãos. Quando Ele foi trazer o dilúvio, Ele comunicou com Noé. Quando Ele foi destruir Sodoma e Gomorra, Ele comunicou com Abraão. E se nós temos uma mensagem escatológica que aponta para os fins, o Senhor já nos avisou e nos alertou. Então o que eu faço? Descanso, não me preparo. O Senhor disse que Ele vai adornar por intermédio dos seus, eles chamam as labaredas de fogo, seus ministros. Ele vai preparar uma noiva, e Paulo vai dizer, e eu quero preparar uma noiva madura para o casamento. Ele está falando de um preparo, de alguém. Você já viu uma noiva que vai para o casamento, ela vai de qualquer jeito? Não, ela vai se adornar, ela vai se preparar, porque é um dia especial. Nós como noiva precisamos nos adornar, nos preparar. Você sabe o que é adorno? É santidade. Santidade ao Senhor. Por isso existem algumas mensagens que nós precisamos tirar fora. Não tem como ficar ouvindo mais. Por exemplo, hipergraça. Não dá para nós ouvirmos essa mensagem que nós vamos vencer, que nós vamos ter uma vida abençoada. Não, nós já somos abençoados. E a minha bênção não consiste no que eu tenho, mas no que estou me tornando. De glória em glória. E nós já falamos muito, glória não é um lugar para onde nós vamos. Glória é um estado daquilo que eu estou me tornando, até ser dia perfeito. E não vai haver perfeição enquanto Ele não voltar. Mas quando Ele chegar, nós nos tornaremos como Ele é, por causa de um processo que nós entramos e estamos sendo tratados. Estamos sendo levados para dentro da nossa casa, para nos tornar maridos melhores. Sabe, as pessoas querem ser líderes, as pessoas querem um microfone para pregar. Irmão, eu quero abandonar o microfone, me tornar um pai melhor, um marido melhor para minha esposa. Sabe, o nosso maior problema é que nós temos dificuldades de ficar sozinho, porque nós vamos ver a realidade de quem nós somos. E eu estou falando isso porque tem a ver com a mensagem que pregamos domingo passado e vamos voltar nela. O Senhor está nos convidando para voltar à simplicidade. E por favor, ser simples, já expliquei, não é nós descermos e agora eu vou andar de sandalinha, de chinelinho de dedo, agora eu vou andar com roupa rasgada. Pelo amor de Deus, não é isso. Simplicidade é nós voltarmos à inocência. E voltar à inocência não significa não tem mais pecado, agora sou perfeito. Não, voltar à inocência, irmãos, é simples. É só pensar. É voltar a sermos dependentes de Deus. E abandonar o Adão caído que quis ser independente de Deus. Quis agir com a sua própria força, construindo a sua própria roupa. É sobre isso. Então, só um alerta para eu voltar aqui para as Escrituras. Escute. Não dá para viver mais sem devocional. Me perdoe, irmãos, eu vou falar com muito temor. Se você não está tendo sua vida devocional com o teu Deus, me perdoa, você não vai suportar os dias que estão por vir. E sabe por que eu estou falando isso? Porque esse é um clamor da minha casa hoje.
E por favor, não estou dizendo porque eu faço todos os dias. Nós temos nos esforçado, porque não é simples, não é fácil. Mas se nós não voltarmos a ter uma vida devocional, ler as Escrituras, ficar em silêncio e ouvir o som do céu ecoar em nós, não vamos suportar os dias que estão por vir. Por favor. Aí não vem querendo ajuda, eu preciso de ajuda. Nós estamos aqui para ajudar. E o que eu estou falando, tem ajuda melhor do que essa. Se você quer um pastoreio, tem um pastoreio melhor do que esse. Não dá para ficar no TikTok. Não dá para ficar em Instagram. Eu sinceramente, irmãos, com todo respeito, eu não sou contra, porque às vezes nós temos essas ferramentas para poder tocar vidas. Mas teve uma pessoa que disse, provavelmente se Jesus estivesse aqui, Jesus usaria o Instagram. Irmãos, eu vou ser bem sincero, eu não quero, estou longe, eu não quero, mas eu não sei, mas o meu sentimento, isso é a minha percepção no Senhor, eu não acredito que Deus usaria coisas do homem. Deus não precisa disso. Tudo que Deus usaria, se Ele estivesse aqui por intermédio do seu Filho, seria o seu próprio Filho. Eu sinceramente, eu não vi Jesus usando muitas coisas que talvez usavam no passado. Ele simplesmente usava a sua própria vida como testemunho. O que Jesus fazia, irmão, sabe o que era? Tempo com o Pai. Você quer ver as coisas acontecerem na sua vida? Sabe aquele filho rebelde que você não consegue mudar? Devocional. Em casa nós vamos chamar assim, espaço para Deus. Vou resumir aqui, sei que o meu tempo está correndo, tem tanta coisa para falar, mas estou sentindo graça de Deus aqui. Porque talvez eu esteja pastoreando muitas pessoas agora de uma forma bem grande para te ajudar. Escute, Deus estabelece um tabernáculo para morar naquele lugar, sim ou não? A proposta de Deus é Emanuel, Deus conosco, habitar entre os homens. Então um tabernáculo é uma proposta de Deus, obviamente com apontamento futuro, mas o tabernáculo é onde Deus viria morar com os homens. Só que daí Deus vai estabelecendo utensílios no tabernáculo, e Ele vai pôr lá o lugar de sacrifício. Depois no Santo dos Santos Ele vai pôr lá o candelabro, a mesa da propiciação. Depois Ele vai colocar o incensário, ok, por aí. E lá havia um ofício sacerdotal, um trabalho a exercer. Porém, depois tinha uma cortina. Logo depois o que tinha no Santíssimo Lugar? Uma arca, uma caixa de madeira, só. Que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava. Sabe o que é interessante? Que Deus não se manifestava, tinha o símbolo, mas não se manifestava nessas coisas. Mas Deus, quando queria falar com o sumo sacerdote, Ele se manifestava, não na arca. E a Bíblia diz que na tampa da propiciação havia 2 anjos com umas asas, quase praticamente tocando, e apenas um espaço entre a ponta de uma asa e outra. E no centro daquele lugar, Deus falava. Sabe o que chama esse lugar? Espaço para Deus. Sabe como nós chamamos esse lugar? Nada, vazio. Percebe? Ele não estava na arca, ele não estava no candelabro, ele não se manifestava nesses utensílios, mas ele se manifestava num ambiente vazio, que nós chamamos de espaço para Deus. Porque Deus não precisa de nada, Ele se movimenta da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. E é daquele lugar que Ele falava, nós precisamos encontrar esse lugar. Sabe o maior problema nosso hoje? Estamos muito atarefados. Nós precisamos fazer um vídeo para o Instagram, porque as pessoas precisam ver que eu estou trabalhando. Você não entendeu ainda. Nós precisamos orar. Jesus vai dizer assim, meu Pai trabalha até agora, e eu também. Parece que terminou aí, mas parece que eu estou falando tá? Eu ouço um convite dizendo, igreja, talvez essa seja a última hora, ou
Grande anúncio de Jesus chamando os trabalhadores da última hora. Nós, como igrejas, precisamos trabalhar também. E trabalhar não é fazer coisas. Guarde isso que eu vou dizer, isso é forte. Não vou trazer detalhes bíblicos, teológicos, mas eu quero que você entenda, isso é suficiente. Trabalhar é guardar e cultivar. O que Adão fazia no Éden, irmão, se relacionava. Guardar e cultivar, trabalhar não é fazer, trabalhar é se relacionar. E eu falei domingo passado e repito, quando eu me relaciono com Deus, Ele estabelece o meu serviço. Adão trabalhava como? Se relacionando com Deus, e Deus estabelecia o serviço. Dê nome aos animais, dê nome a essas árvores, faz isso, faz aquilo. Então ele trabalhava em função daquilo que Deus passava, porque Deus quer que você participe do que Ele está fazendo. Mas como? Se nós não temos devocional, nós não temos relação com Deus. Só que nós esquecemos de um detalhe, que naquele dia Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E você não percebeu que as pessoas que estão indagando Ele são crentes. Senhor, em Teu nome eu trabalhei muito, em Teu nome eu expulsei demônios, eu falei em novas línguas, eu fui um dizimista, um ofertante de primeira. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Meu Deus, para quem Ele está dizendo isso? Para quem se diz ser cristão hoje, mas que nunca se relacionou com Ele. Então eu queria fazer uma perguntinha. Quem está ouvindo o Senhor? Escute o que eu vou dizer. Eu passei uma semana bem difícil. Minha casa, eu e minha esposa, estamos bem, familiarmente, de forma familiar estamos muito bem. Conectados, mas a luta, um peso. Mas esses dias o Senhor falou comigo: Fábio, até mesmo em momentos de crise você precisa entender o meu trabalhar. Eu trabalho, às vezes eu mesmo me esquivo ou me escondo, porque eu quero ver a forma como você está se posicionando. Se em algum momento você vai decidir fazer as coisas sozinho, ou se você ainda vai contar comigo. Então eu quero convocá-los a ter devocional com Deus. Eu nem vou pedir para você levantar sua mão, porque a minha proposta não é envergonhar ninguém. Mas por favor, nós precisamos ter tempo com o Senhor e com as Escrituras. Se você não lê, queridão, e chegar no domingo, esses dias eu estava num lugar público, fui tomar um suco, e aí tinha uma pessoa e ela falou assim: ai, quando que vai voltar o culto? Que saudade do culto! Tá louco, não decide. Eu vi ela resmungando, eu fiquei olhando, eu falei: Senhor, como eu gostaria de dizer a ela, que se ela está com saudade do culto, isso implica que ela não cultua o Senhor há muito tempo. E isso significa que ela está esperando o culto na igreja dela. Irmão, pelo amor de Deus, as pessoas que estão esperando a pandemia passar para cultuar o Senhor, elas não entenderam o que é culto. O meu culto é de segunda-feira, quando tudo começa. Vitor, ir lá para o Poupa Tempo e atender aquela galera. Estou falando porque eu fui lá, irmão. Meu Deus, menino fica até torto. Não, sério, imagina, é um monte de gente com problema, sim ou não? E não consegue resolver, tenta entrar no aplicativo, não consegue acessar, aí ele tem que ir lá e resolver. E eles são os precursores, né? Linha de frente, é o que toma a tapa da galera. E tá lá, ó, ele anda até duro. Eu falei: caraca, mano, a situação tá terrível. Se nós não encontrarmos um lugar secreto, nós vamos estar perdidos. Amém? E não vai ter pastor que vai solucionar o seu problema. Quem me entende? Porque se somos comprados pelo sangue, e Deus fala que Ele comprou homens para Deus, sim ou não? E fez deles o que mesmo? Mais alto para eu ouvir, para ver se você está bem alinhado. Mais alto um pouquinho. Poxa, Ele comprou homens, Ele não comprou pastores. Ele comprou homens para Deus, para fazer deles um reino de sacerdotes. Olha, obviamente que existem os 5 ministérios, os ofícios: pastor, mestre, evangelista, enfim. Mas isso não implica, esse tipo de ministério, os 5 ministérios é só para que aperfeiçoe
aperfeiçoe o corpo de Cristo. É para o aperfeiçoamento. Só isso. Trazer direção. Mas não é para ficar carregando a pessoa para o lado, para cima, para baixo, porque ela não ora. Fica tranquilo, você não ora, eu oro por você. Irmão, o ministério de Jó precisa ser encerrado. Jó é o tipo de pessoa que ora pelos filhos, mas nunca ensinou os filhos a orar. Mas o Senhor está levantando um tempo, pais espirituais que vão ensinar os seus filhos a orar. Filho, vem cá, o papai vai te ensinar a se relacionar com Deus. O Senhor precisa de homens como Abraão, que mesmo Ismael indo embora, a Bíblia diz que o menino, uma coisa soube, quando acabou o pão e a água, ele começou a chorar. E a Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino. Abraão acho que pegou e falou, Ismael, é o seguinte, há uma proposta de Deus, há um propósito eterno, só que eu vou dizer uma coisa, clama ao Senhor que Ele vai te ouvir. Deus ouviu o menino. Amém? Então, eu acredito que se você entender tudo que eu acabei de falar aqui, você já vai ter uma semana abençoada. Amém? Vai ficar menos irritado, porque se tem uma coisa que cessa a irritação, é espaço para Deus. E eu quero chamar a sua atenção, se você não tem, compre o livro Espaço para Deus e leia. Coma, eu estou lendo ele pela terceira vez, e toda vez que eu me pego mal, eu leio ele de novo. É um livro para você ter na sua cabeceira. Guarde aí, escreve aí o nome, Espaço para Deus. Compre esse livro, procure a loja lá do Serginho, entre em contato com ele e você vai ver. Tremendo, isso vai ajudar. Um dia eu cheguei no Ângelo e falei, Ângelo, nossa, eu estou sentindo isso. E sabe assim, querendo desistir de tudo, ele olhou e falou assim, uau. Aí eu falei, nossa, ele vai falar alguma coisa que é normal, né? Ele falou assim, sua devocional está mal, hein? Nossa, eu travei, falei, caramba. E eu estava no CPP e tipo assim, levantava 6 da manhã todo dia. Ele falou, cara, sua devocional está mal. Na hora eu não entendi, mas ele falou assim, vai e lê o livro Espaço para Deus. Eu já tinha lido no início da matéria, aí eu fui ler. Li de madrugada o livro inteiro, não consegui, chorando. Eu falei, meu Deus, minha devocional está mal mesmo. E aí então, você começa a acessar um lugar, sabe o que é interessante? As coisas mais complicadas de se resolver, você vai ver elas sendo resolvidas sem sua força. Uau, isso é poderoso. Amém? Espero ter te ajudado. Vamos lá. O que nós estamos falando? De volta à simplicidade. Nós falamos semana passada que precisamos urgentemente voltar à simplicidade, porque isso é um clamor para os últimos dias. E aí, só para recapitular, nós falamos dos tipos de gente, ou tipo de homem que haveria nos últimos dias. Quem são eles, para eu não entrar aqui, só para nós ganharmos tempo, alguém lembra? Quais são os tipos de gente que vai existir nos fins dos tempos? Orgulhosos, presunçosos, vaidosos, amantes de si mesmos. Esse é o tipo de gente que vai existir. Por isso que a palavra vai falar que vai haver o aumento da iniquidade. Mas o trigo também vai alcançar a sua maturidade. E Deus nesses dias também quer encontrar homens como Noé. Homens como Abraão. Homens como Davi. Então nós precisamos entender que as coisas estão acontecendo e nós não estamos percebendo. O mundo está se tornando cada vez mais uma vitrine de desejos, aonde nós desejamos tudo, e sem perceber às vezes, menos o Senhor. Então a mensagem ela veio tratando a respeito disso, de que as escrituras nos revelam que tipo de gente iria existir nos últimos dias. E pior, que algumas delas se apresentam como cristãos, mas de fato não são. Eu falei, vou repetir só para a gente pegar aqui o gancho e continuar. Quem ficou sabendo do caso Flor de Lis? Levanta a mão, ajuda eu. Você está com máscara, mas pode levantar a mão. Irmãos, que tipo de gente é essa? Por favor, não olhe para a Flor de Lis. Ai, que mulher. Não é isso. Precisamos orar por ela. Mas precisamos olhar o comportamento. Uma mulher que pregava, tinha igreja, um ministério forte. Eu a conheci há muito tempo atrás. Realmente um trabalho supostamente olhando lindo. De adoção. Muitas crianças.
E não vou dizer que ela começou errado. Eu conheci, irmão, trabalho sério, começou bem. Mas a falta de devocional, a falta de tempo com Deus, a falta de relacionamento com Deus foi se perdendo com as oportunidades que foram surgindo. Esse é o nosso temor. A hora que as oportunidades, por isso que eu falei, a base está indo rápido. Irmão, podia ficar feliz, que legal. Não, eu tenho temor, está rápido, para, é melhor parar. Nós não queremos ser famosos. Nós não queremos ser estrelinhas. Não é sobre isso. A nossa proposta é fazer com que Cristo seja conhecido entre nós. Não é fazer o nosso ministério base, Fábio Viana, não. Que eu diminua, que Ele cresça, eu desapareça. Nem sei se eu estou cantando a letra certa, mas que eu desapareça. Você entendeu a mensagem, né? Que Ele cresça, que eu diminua. Sabe de quem é essa mensagem? De um precursor. Sabe de quem é essa mensagem? De um precursor, de alguém que sai de linha de frente. Eu me diminuo para que Ele cresça. Eu falei semana passada e repito, João, olha só, os discípulos, aquele que você batizou, a igreja dele está aumentando, a igreja dele está crescendo, parece que a nossa está diminuindo. Tipo assim, faz alguma coisa, João. E ele olha e diz assim, que eu diminua e que Ele cresça. Sabe o maior problema hoje, irmãos? Competição e comparação. As pessoas querem, ser vistas, elas precisam. Eu falei para minha esposa, Débora, nós estamos chegando num tempo que nós vamos ter que abrir mão do celular, nós vamos ter que abrir mão de coisas lícitas. Tem alguém aí? Nós vamos precisar abrir mão de coisas lícitas. Você percebeu? Irmão, preste atenção, isso é para mim também. Para onde o mundo está correndo? Cuidado! Para onde o mundo está indo? Cuidado! Nós somos contra. Nós precisamos ser contra a cultura. Se todo mundo está indo no Instagram porque o Instagram está promovendo, então eu abro mão do Instagram. Eu não preciso do Instagram. Eu preciso de relação com o dono de todas as coisas. Não preciso de Facebook, eu não preciso dessas coisas. Irmão, sério, se prepara, nós vamos ter dificuldade de abrir mão disso. Tem alguém aqui? Nós vamos ter dificuldade de abrir mão disso, porque a gente gosta. Aí todo mundo fica preocupado com o número 666, e todo mundo quer estudar profundamente. Irmão, sabe o maior problema das pessoas com escatologia? É que eles querem saber, mas não querem obedecer. Para de ser curioso. E se renda o teu coração a Cristo para entender que esse número não é um número simplesmente que tem um chip que vai na mão, vai na testa. Irmão, isso também vai acontecer. Mas isso está falando de um comportamento, de uma mentalidade que vai padronizar a forma como você vai se movimentar. Só que a única coisa que precisa estar aqui é santidade ao Senhor. Só que tem pessoas que estão aqui, Instagram, TikTok, Facebook, redes sociais. Está aqui, passando. E estão preocupados com o número 666 sem perceber que você já faz parte desse sistema, só não percebeu. Irmão, um monte de gente cega sendo puxada pelo sistema. E as pessoas estão indo atrás. Aí eles ditam e a gente faz. E fala, é novidade. Vamos abandonar isso. E vamos correr para o Senhor, sabe por quê? Ele está nos chamando para voltar à simplicidade. Vocês lembram que eu disse sobre nós abrirmos mão do nosso próprio jugo, que é pesado demais, e assumir o jugo de Cristo? Lembra Mateus 11 que eu disse? Que foi o texto-chave da nossa mensagem, que o Senhor está nos chamando. Ele fala assim, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aí ele vai dizer o quê? Que nós devemos tomar o seu jugo, que é leve. Jugo é um instrumento que o boi usava para trabalhar no campo. Ele está falando, se você quer fazer parte daquilo que eu estou fazendo, assuma o meu jugo, ele é leve, porém tem que ser junto comigo. Aí ele vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Sabe o meu maior temor? É fazermos muita coisa
e tudo que estamos fazendo, Deus não está aqui. Só tem cara de ser de crente, mas não tem relação com Deus. Deus não participou disso. Torre de Babel é um apontamento dessa realidade. Algo que foi construído na força do braço. Deus não atua assim. Na Torre de Babel ele divide a divisão das línguas. Mas em Atos, no capítulo 2, ele unifica as línguas. Todas as pessoas que estão vindo de vários lugares entendem o que as pessoas estão falando. Porque isso é uma movimentação do Espírito. Parar aqui, vamos lá. Vai dar certo. Diante de tanta divisão e dissensão entre cristãos professos hoje, precisamos encarecidamente daquilo que Mateus 18 tem a nos ensinar. Vamos ver Mateus capítulo 18? Lembra que eu parei aqui? Sim. Ah não, vocês não lembram. A maioria vieram semana passada. Mas tem alguém aqui que veio semana passada? Tem alguém que não aguenta ficar sem vir aqui com a gente? Olha lá, o Johnny de Araras, Caio, eu... Mateus capítulo 18, versículo 1, versículo 4. Você está aí? Está tudo bem com você? Vocês estão sendo abençoados? Quando você está abrindo, lembra que eu disse que os cultos hoje você não pode sair daqui falando assim, ah, que culto legal, que culto maneiro, que delícia, uhul. Se a sua presença aqui não fazer você sair daqui confrontado, não é culto. Ou se for, é para o seu próprio ego. Não estabeleça o culto a partir do que você acha. A nossa pergunta é se Deus está aceitando o culto. Porque o culto é para Ele. E esse é o meu temor. Senhor, o Senhor está aprovando esse culto que nós estamos ofertando a você? Não é se a palavra arrepiou, porque irmão, até isso é perigoso, porque se você esperar um arrepio para falar que o culto é bom, isso é seu ego. Você está avaliando o culto a partir da sua própria necessidade, e não a partir do sentimento de Deus em relação a receber o que nós temos a dar a Ele. Você deixou de trazer uma boa oferta. Você deixou de dar sacrifícios vivos com seus lábios. Isso é muito sério. Vamos lá, Mateus? Vou tentar correr aqui porque o meu tempo já está dando. Quanto tempo eu tenho, Léo? Você que é o cara aí. Oi? 50 minutos? Olha que benção. Puxa, vocês são uma benção, hein? Diz assim então Mateus 18, versículo 1. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, olha irmãos, olha o tipo de gente. Quem é o maior no reino dos céus? Isso é um pecado escondido dentro de nós não temos coragem muito, então a gente fica perguntando, né? Quem é? Mas tipo assim, será que sou eu? Sim ou não? Quem é maior no reino dos céus? Eu acho que é eu, mas deixa eu perguntar para ver, quem sabe, né? Chamando uma criança, eita Jesus tremendo, colocou-a no meio deles e disse, eu lhes asseguro, que a não ser que vocês se convertam, meu Deus do céu, vocês não eram convertidos, e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus, meu Deus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é maior no reino do céu. Uau! Ei. É muito lindo, irmãos. Eu falei um pouquinho semana passada, mas eu vou falar aqui. Os discípulos estão caminhando com Jesus, provavelmente, imagina. Tudo é uma questão de mentalidade. Eles sabem o que eles estão dizendo, irmãos. Não pensa, os discípulos eram bobinhos, né? Eles sabiam. Eles conheciam a Torá, sim ou não? Eles sabiam que Jesus ia vir para um reino. Eles só estavam com uma mentalidade um pouco distorcida de um princípio que Jesus está ensinando eles.
Mas eles estavam entendendo muito bem essa questão de reino. E eles estavam pensando que Jesus estava chegando e tipo, ele vai tomar o governo de Roma, e ele vai assumir o poder, e nós estamos com ele, e provavelmente nós vamos ter um trono, nós vamos reinar, uhul. Mas peraí, mas quem vai ser o maior entre nós? Para quem ele vai dar mais poder agora para governar essa nação? E aí eles estão discutindo sobre isso, e não é a primeira vez, tá? Se você for fazer um estudo, você vai ver que aqui, já há algum tempo, o Senhor está vindo, eles vindo, sabe, sozinhos, meio escuso de Jesus, mas discutindo. Será que é você? Porque talvez eles pensaram, será que é João que inclina a cabeça no peito de Jesus? Será que porventura é Pedro que sai o falador, que sai falando? Nossa, pode ver, ele sempre está pronto para tudo, sempre é ele que fala. Então imagina a curiosidade dessa galera falando e discutindo. Jesus percebe. Que o Senhor nos dê graça para sermos pedagógicos. Sabe o que é mais interessante? Que Jesus não vai responder a pergunta deles. Porque eles querem saber entre eles quem vai ser o maior. E Jesus, descarta. Chama Elias, uma criança. E coloca essa criança no meio deles. Cara, Jesus é pedagógico, não? Tipo assim... Entenderam? Vocês estão preocupados com vocês? Olha aqui, eles começaram, porque criança ainda não havia alcançado uma maturidade, mas Jesus sabe o que está fazendo. Ele está falando de alguém que vive um estilo de vida simples. Essa criança é o símbolo de alguém que não está preocupado com o trono. É alguém que está vivendo uma vida em total dependência. Tem alguém aí? É alguém que ainda não sabe que seria isso e que não tem desejo disso, mas que está vivendo. E Jesus está trazendo justamente, enfatizando essa realidade e mostrando para eles, se vocês não se tornarem como essa criança, o problema é que vocês não só deixarão de ter um trono, mas não acessarão o reino. Irmão, isso é sério. E eu poderia aprofundar aqui, mas queria que você pensasse. Sabe o que eu amo em Davi? Que Davi nunca desejou o trono. Davi sempre desejou a relação. Davi sempre desejou se relacionar com Deus, ao ponto do seu filho vir contra ele. Lógico que eu estou pincelando a história, porque ela é muito mais profunda. Porém, ele vai para as montanhas. Irmãos, tem hora que eu paro e falo, caraca. Davi deixou o trono, suas concubinas, deixou o ouro, deixou toda a riqueza em Jerusalém, foi morar nas montanhas, para o seu filho assumir tudo. Mas quando você vai lendo a postura de Davi, você vai ver que ele não estava preocupado com nada disso. A proposta de Davi sempre foi construir uma morada para Deus. Porque o maior desejo de Davi é: uma coisa só eu desejo, estar no teu santo templo, isso é, na tua casa, e ouvir os teus conselhos. Isso é fenomenal. Mas o que as pessoas buscam hoje, o tipo de gente que eu falei lá semana passada, um lugar para serem vistos, porque eles têm um problema seríssimo de paternidade, por não conhecer o pai que tem. Querem ser vistos, querem ter uma posição, e isso é terrível. Jesus repreendeu os seus discípulos por seu orgulho e desejo de grandeza, e lhes falou de 3 elementos essenciais para a harmonia entre o povo de Deus. E aqui é fenomenal, e aqui começa a nossa construção. Primeiro, humildade. Esse é o primeiro ponto, o primeiro fator que Jesus está estabelecendo como um bom pedagogo. Segundo ponto que ele vai estabelecer, que nós não vamos falar porque não vai dar tempo para falar hoje, é sobre honestidade. Irmão, preste atenção, são 3 pilares fundamentais para nós voltarmos à simplicidade: humildade, honestidade e uma outra estrutura ou uma outra coluna,
que está sendo tratado em Mateus capítulo 18, está tudo lá. Então, ó, Mateus 18, do 1 ao 14, você vai ver sobre humildade. Mateus 18, do 15 ao 20, você vai ver sobre honestidade. E Mateus capítulo 18, do versículo 21 em diante, você vai ver sobre esse terceiro pilar, perdão. Depois você pode estudar na sua casa e você vai ver, é fenomenal, de ver essa forma pedagógica que Jesus está trabalhando e exercendo para ensinar os seus discípulos. Ok? Então, se o Filho de Deus nasceu em nosso corpo mortal, será que estamos permitindo que a sua inocência, simplicidade e a sua unicidade com o Pai se manifeste em nós? Isso é uma pergunta seríssima. E eu vou repetir, porque tem muito a ver com o que eu iniciei falando, e por isso que intencionalmente eu iniciei falando sobre nós termos devocional, espaço para Deus, tempo com Deus. Escute o que eu vou ler, vou repetir de novo. Se o Filho de Deus nasceu em nosso corpo mortal, batismo no corpo, ok? Para quem estudou sobre os batismos aí, então vamos lá, batismo no corpo. Será que estamos permitindo que a sua inocência, que a sua simplicidade, a sua unicidade com o Pai se manifeste em nós? É uma pergunta, olha isso. Sejam quais forem as nossas circunstâncias, esse Filho eterno, que está sendo gerado em nós, santo e inocente, deve estar em contato com seu Pai. A pergunta é, o Cristo ressurreto, que deve estar sendo gerado dentro de você, ele está conseguindo comunicar com o Pai? Ou nós estamos sendo pedra de tropeço e impedindo essa relação do Filho que foi gerado em nós, se relacionar com Deus? Por favor, me entenda. Eu sei que é difícil, mas eu vou tentar explicar, porque eu gosto, sabe, de esmiuçar para as pessoas vai ficar compreensível a mensagem. Jesus não está aqui, irmão. Jesus está aqui. Essa é uma expressão evangélica. Jesus está à direita de Deus Pai, porque Ele é um homem, um judeu. Sim ou não? Está à direita de Deus agora, nesse exato momento. Ele não está aqui, mas Ele enviou seu Espírito. Então isso é um fato, ok? Mas quando eu falo sobre o Cristo ressurreto em mim, que precisa se relacionar com o Pai, nós não podemos esquecer de um detalhe, que a Bíblia vai dizer que Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo. Ora, antes que o mundo existisse, criação, nós já estávamos nele. Então, a partir disso eu pergunto, que existe um Fábio em Cristo que eu ainda não conheço, que esse é o desenvolvimento. Por isso eu preciso me conhecer, para que o Adão caído morra, isso é morte, e o Cristo ressurreto surge. Só que esse Cristo que está ressurgindo em mim, sendo desenvolvido em mim, porque irmão, para pensar, nós precisamos alcançar a estatura de quem mesmo? Fala alto para que a câmera aí pegue você. Que varão perfeito é esse? Fala mais alto. Jesus Cristo. Então eu estou sendo desenvolvido para se tornar um varão perfeito, parecido com Ele. Então, na realidade, é esse Cristo que está sendo desenvolvido em mim, que precisa se relacionar com o Pai. Só que se Ele não se relaciona, Ele não se desenvolve. Ouçam. Com isso, só existe um outro homem que se desenvolve em mim. Isso é sério, Max. O Adão caído. E no Adão caído não há simplicidade. Não tem como voltar à simplicidade. Porque o Adão caído é o homem independente de Deus, que faz segundo a sua própria força. Mas o Cristo ressurreto é aquele que tem dependência. Lembra que eu disse, irmãos, na teologia só existe um ser independente que não precisa de ninguém mais.
Deus. Então, na teologia, Deus é independente. O homem não. O homem é dependente. Consegui. O homem é dependente de Deus. E acabou. Ok? E se ele então está sendo independente, isso implica na sua rebeldia. Isso aponta para o Adão caído, que ainda não acessou os processos da vida para alcançar o Cristo ressurreto. Percebe que isso é sério? O que Jesus está querendo mostrar? Que esses camaradas que quer saber quem é o maior, Daniel, e a Bíblia vai dizer que eles não se converteram. Por favor, pense. Você quer algum lugar ainda? Você deseja um lugar melhor? Não estou falando de ter ambição pelas coisas de Deus, irmãos, não é isso. Porque nós temos que ter ambição sim. Mas nós precisamos compreender a mensagem pedagógica que Jesus está nos deixando. E Ele vai aprofundar, já vou chegar lá. Primeira mensagem que Ele quer nos ensinar é a humildade. E Ele vai falar a respeito dEle mesmo. Nesse próprio texto, em outras versões, Ele vai também dizer que Ele veio para servir. Voltar à simplicidade é voltar para o plano original. Vou repetir. Voltar à simplicidade é voltar para a proposta inicial de Deus, aonde eu, como sacerdote, no meu ofício sacerdotal, sirvo o outro e não a mim mesmo. Porque dentro dessa mentalidade que os discípulos estavam, eles estão servindo a si mesmos. Quem é o maior? Quem é o mais importante aqui? E aí Jesus vai vir e arrebentar, e nós vamos aprofundando um pouco mais aqui. Queridos, não permita que o Cristo que está sendo gerado em você fique desconectado com o Pai. Feche os teus olhos um pouquinho para nós pensarmos nisso. Pensa no Jesus que está sendo gerado em você. Pensa. O quanto de Cristo você tem. O quanto de Cristo você já alcançou. De glória em glória. Até ser dia perfeito. Você consegue perdoar os seus irmãos? Você consegue viver em humildade? Você consegue ver alguém falando mal de você e você continua amando? Você consegue ver alguém falando mal a seu respeito, te diminuindo, sabe, te colocando para baixo, mas você consegue amar da mesma forma, com a mesma intensidade? Isso é o tanto de Cristo que foi gerado em você, porque homem caído nenhum consegue amar alguém que fala mal de você. Jesus na cruz está revelando essa expressão, porque enquanto morre, Ele está dizendo: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso é voltar à simplicidade. Voltar à simplicidade, não andar de Fusca. Nada contra quem anda. Mas estou falando de uma mentalidade corrompida. Que para ser simples, tem que morar numa casinha simples, andar com um carrinho simples e com uma roupinha simples. Irmão, você não está entendendo, não é isso. Porque tem um monte de gente que anda com um carrinho simples, com uma casinha simples, anda com uma roupinha simples e não é simples. Bom, Marco, estou vendo você aí, fiquei feliz de te ver. E não é simples. Porque o coração está cheio de maldade. Quer ver? Uma pessoa pode andar de carro e aparentar, ai, que vidinha simples que ele tem, mas essa pessoa, você não sabe, no profundo, Deus olha para ela e vê ela cheio de inveja de quem tem alguma coisa melhor. Porque esse tipo de gente tem o olhar na terra. E aqueles que voltam para a simplicidade têm o olhar para o céu. O salmista vai dizer isso. De onde me virá o socorro? Só que a palavra diz que ele está olhando para onde? Para os montes.
Mas aí o salmista entende, ele diz: o meu socorro vem do Senhor. Precisamos voltar à simplicidade. Lembra quando eu disse dos tipos de homem que existia nesses últimos dias? E últimos dias, desde a morte de Jesus até o seu retorno, é os últimos dias, ok? Estamos vivendo os últimos dias. Ponto. E dentro dessa realidade, o Senhor está nos mostrando um tipo de homem, e Paulo vai dizer: presunçosos, orgulhosos, vaidosos, pensam em si mesmo, amantes de si mesmo. E Paulo está construindo isso em Timóteo. Só que isso é sério, porque todo o comportamento que Paulo está falando em Timóteo, sobre o tipo de gente que vai existir nos últimos dias, aponta para a realidade que nós estamos vivendo hoje. E quando Paulo fala desse tipo de gente, é crente também, não é só ímpio. Por favor, se você não sentir um santo temor agora, aí onde você está, você não está entendendo a palavra. Porque eu olho e falo: meu Deus, vocês lembram a mensagem retrasada que eu ministrei? Que eu falei sobre o comportamento? E aí eu falei: como você tem se comportado? É isso, é você saber como você, fazer um autoexame e olhar para você e saber como eu estou me comportando, o quanto de Cristo de verdade está sendo gerado em mim, nesse processo que Deus está trabalhando, o quanto eu amadureci, o quanto eu cresci, ao ponto de perdoar os meus irmãos, ao ponto de servir, ao ponto de pegar uma toalha e uma bacia e lavar os pés deles. Isso me enche de temor, porque eu sei que eu ainda não estou alcançando isso, mas enquanto eu prego, meu coração queima. Então tudo que me resta é me render diante dele e dizer: Senhor, me perdoa, porque eu quero voltar à simplicidade, mas o Adão caído não me deixa, mas eu quero crucificá-lo agora. Ressuscita em mim. Meu Deus, morre, Adão, morre. Eu não estou gritando com vocês, eu estou gritando, sabe, no mundo espiritual. É uma forma de expressar o meu coração aqui. Porque nós queremos tanto a nossa vontade. Por quê? Vocês estão bem aí, queridos? Era para não estar. Era para não estar. Eu não quero que vocês fiquem bem. Alguém vai ouvir: meu Deus, que igreja é essa que o pastor fala para as pessoas não ficarem bem? Não, eu quero que vocês sejam confrontados. Nós não estamos aqui, irmãos, para viver uma igrejinha que nós vamos ficar, sabe, confortáveis, que delícia. Não, nós queremos sair daqui todos os dias dizendo: o que o Senhor tem contra mim, o que o Senhor tem contra mim. Se tem uma palavra de um profeta que talvez eu queira ouvir, é sobre o que Deus tem contra mim, porque isso me qualifica para acessar o reino de Deus. Não é para falar que Deus vai me dar isso, que Deus vai me dar aquilo, que Deus vai mudar minha história e que Deus vai me dar uma plataforma para eu pregar. Eu não quero isso, eu não me interesso mais por isso. Já não sou eu mais quem vivo, mas eu quero que Cristo viva em mim. É sobre o que Ele tem contra mim, porque a maldade que é em mim precisa sair mais rápido possível. Quem me entende? Alguém definiu humildade muito apropriadamente com a graça que, quando você sabe que a possui, acabou de perdê-la. Você sabe o que é humildade? É um tipo de graça que Deus nos dá, que a partir do momento que você sabe que tem, você já acabou de perder. Meu Deus, isso é forte. Então, humildade não é dizer para os outros: eu sou humilde. Porque se você faz isso, você não é. Eu expliquei já sobre isso. Humildade não é eu fazer carinhas e bocas.
Humildade, ele tem um apontamento para um estilo de vida. Alguém que vai adotar o Sermão do Monte como seu estilo de vida. Porque isso custa. Humildade tem um apontamento para a simplicidade. Alguém que volta à inocência, alguém que volta parecido com essa criança que Jesus colocou no centro dos seus discípulos. E eu vou explicar, depois você vai entender melhor. A verdadeira humildade não é pensar em si mesmo de modo depreciativo. Porque tem pessoas que pensam que humildade é assim, você se diminuir, né? Também não. Antes é simplesmente nem pensar em si mesmo. Isso é uma bomba. Humildade não é você se depreciar ou se diminuir. Humildade é você nem pensar em você mesmo. Como que eu reconheço uma pessoa humilde? Quando eu vejo ela pensando no outro. E eu vou contar uma ilustração que eu vi esses dias. Caraca. Simples. Mas, meu Deus, eu falei, Senhor, esse tipo de gente que a gente precisa encontrar e falar. O que você pensou? O que te levou a fazer isso? Talvez alguém já viu. Eu recebi um vídeo no grupo do lugar onde eu moro. Então tem um grupo dos moradores e aí eles me mandaram e eu vi. Eu falei, meu Deus, aquilo fez eu pensar por mais de 30 minutos. O rapaz tinha uma casa. E a sua casa, sabe essas casas que tem a calçada? Depois tem uma entrada, como se fosse a casa da pessoa, mas ele não construiu nada. Ele deixou aberta, aí fez o portão, tipo a casa da Alessandra. Levanta a mão, Alessandra. Não sei se alguém conhece a casa da Alessandra, mas o portão seu é retirado, né, Alessandra? Aí tem uma parte. Só que esse rapaz, ele colocou um sensor. E todo dia pela manhã, umas 9 horas da manhã, em ponto, o alarme tocava da casa dele. Ele falou, cara, o que é isso? E aí ele saía para ver, e às vezes quando ele ia, já não dava tempo, ele não percebia. E ele foi para a câmera. E ele percebeu que todo dia, às 9 horas, o menininho com o pai, passeando na calçada, o menininho entrava na garagem dele, fazia aquela volta e saía. Entrava na garagem e saía. Todo dia às 9 horas, ele percebeu. E eu falei, meu Deus, a hora que eu vi aquilo, eu já pensei assim, cara, eu faria um muro. Põe um muro lá, um portão, o cara não entra mais, vai parar de tocar o alarme. Isso é uma mentalidade do Adão caído. O cara sabe o que ele faz? Ele vai na garagem dele e faz uma pista de bicicleta. Forte, né, Elias? Eu sei que você sentiu aí. Ele desenha uma pista. No outro dia o menino passa, o menino começa a andar, só que a pista foi simples. No outro dia ele percebe a alegria do menino e percebe que o menino, Marcos, faz a trilha certinho. Ele vai lá e acrescenta coisas na pista, pare, sabe, umas faixinhas. E o menino respeita, ele ama, ele vai lá e pinta. Dias depois, Daniel, tá cheio de criança andando lá de bicicleta com os pais. Só isso, pastor? Para você pode ser só. Para mim é um tipo de gente que o pai está procurando. Um homem que viu na sua casa uma oportunidade de fazer uma criança melhor. Porque se ele constrói um muro, essa criança vai crescer com uma mentalidade dizendo, quando eu me tornar um homem, é assim que eu tenho que viver. Só que agora essa criança está vendo um estilo de vida que ela vai falar, quando eu crescer eu quero fazer isso. Alguém fez por mim quando eu era criança. O que eu quero dizer é que expressar a simplicidade é no nosso cotidiano, na nossa vida mais simples. Que venha sobre nós um santo temor agora. E aonde houver filhos de verdade, deixa o Espírito Santo mover no teu coração agora. Eu vou dar um minuto, toca algo, Jéssica. Toca algo para nós, minha tangedora. Vamos liberar humildade e simplicidade nesse ambiente. Vamos liberar, queridos, caia de nós o cristoplatonismo. Vamos tirar a ideia filosófica de Platão da nossa mente. Vamos desmistificar todo pensamento egoísta. Vamos desmistificar todo pensamento vaidoso da nossa
nossa própria alma. Meu Deus, vamos entrar no santo temor e falar: Senhor, quem eu devo ajudar? Quem eu devo participar da minha vida? Eu quero lavar os pés de alguém, eu quero enxugar os pés de alguém, eu quero amar alguém, eu quero voltar à simplicidade. Isso é viver de glória em glória até ser dia perfeito. O Senhor está procurando homens e mulheres que vão desejar voltar à simplicidade. Não é sobre ser os maiores, é sobre ser o menor entre eles. Menos de mim, menos de mim, menos de mim. Fale com o Senhor se o seu coração está queimando. Não tenha vergonha de ninguém. Não fique preocupado com a pessoa, não. Chore na presença dele. É o Espírito Santo que está trabalhando aqui. Não é sobre mim, é sobre a palavra. Ela está aquecendo o seu coração agora. Que ele apareça, eu me constranja com a sua glória. Constrange aí. Todo O seu amor nos constrange, irmãos. O amor dele nos constrange. Sim, infinita humildade. É isso, é isso. Essa canção fala o que estamos pregando. Eu diminua. Sim, papai. Que ele apareça. Levante a sua voz, levante a sua voz. Se você fala em línguas, fale em línguas. Libere o Espírito, libere o leão que está dentro de você agora. Enquanto nós oramos, Rio Claro pode ser tocado. Enquanto você ora, Rio Claro pode ser tocado agora. Servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua. Que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua. Que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua. Que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. O servo de todos os irmãos. Sim, a verdadeira humildade não é pensar em si mesmo de modo depreciativo. Antes é simplesmente nem pensar em si mesmo. Não pense em você. Olha esse exemplo que nós falamos de um homem que libera a sua casa para uma criança. Esse é o tipo de gente que Deus está procurando nesses dias. Homens que não vão querer o trono, mas vão pegar uma toalha e vão pegar uma bacia e vão querer lavar os pés uns dos outros. Servo, é esse tipo de gente que o Pai está procurando nesses dias. Ensina-nos, Jesus, ensina-nos a ser servos. Nada de mim, Senhor. Tudo é seu, tudo te pertence. Como você, que ele cresça. Vou pedir para os músicos subirem aqui. Todos os músicos sobem aqui novamente. Aparece Jesus. Sabe, queridos, o egoísmo é a desunião do povo de Deus.
são um escândalo para a fé cristã. Se não houver simplicidade, se nós não voltarmos à humildade, não haverá unidade. Por favor, o homem caído não busca unidade. O homem caído tenta viver para si mesmo. O homem caído culpa o outro para se livrar do seu próprio erro. Culpa da mulher. Não, culpa da serpente. Por que é tão difícil dizer sim, Senhor, eu sou mau, meu coração é mau? As pessoas têm costume de dizer assim: não, mas ele é uma pessoa boa. Olha, ele não rouba, ele não mata, ele não fuma, ele não bebe. Oh, irmão, você não entendeu o padrão de Deus ainda. Se o fato de não beber, não fumar e não fazer mal para os outros é um padrão que você tem, você me perdoa. Não existe nenhum outro padrão fora de Cristo. Qualquer outro homem fora de Cristo, homem caído. Sabe o que eu acho bonito? Que Deus vai falar nas Escrituras sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. Sabe o que significa isso? Dois tipos de gente. Ou você é discipulado por Adão, ou você é discipulado por Cristo. Você escolhe. É simples. A causa principal desses problemas é o orgulho. Alguém se julgar mais importante do que realmente é. Para de se julgar importante. E irmão, e se julgar importante nem sempre é porque você tem uma posição onde todo mundo te vê. Se julgar importante é em qualquer causa que você tenta lutar para se defender. Tem tanta coisa para falar aqui, irmãos, eu não vou ter tempo. Meu Deus, meu Deus. Principalmente quando os irmãos entram em questões jurídicas e você precisa levar para um advogado, para alguém, para resolver um problema que você poderia resolver numa mesa tomando um café. E a gente precisa ir no advogado para prejudicar um irmão, sendo que você poderia chamá-lo e talvez, quem sabe, até perdoar ele da dívida. E a Bíblia vai dar exemplo. E eu falei que o último pilar é o perdão. Estou até precipitando um pouquinho no nosso assunto, mas é só para você entender. Sabe, quando nós entendermos essa questão da simplicidade, você vai ver que é muito mais profundo do que a gente pensa. Porventura, quando cristãos vivem para si mesmos e não para os outros, é inevitável que haja conflitos e divisões. A necessidade de humildade é a resposta para a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Estou indo aqui para eu ganhar tempo, tá bom? Senão eu me empolgo. Quem é porventura o maior no reino dos céus? Por favor, essa é uma pergunta que qualquer um de nós, não foi os discípulos, faríamos para Jesus. E vou dizer mais, talvez essa é a pergunta que estamos fazendo para Jesus. Quem é porventura o maior no reino dos céus? Lucas, não precisa abrir para nós ganharmos, tá? Marca só aí, Lucas 22, 24. Olha isso, vou ler aqui rapidinho. Minutos depois, eles começaram a discutir sobre qual deles era o maior. Então Jesus interferiu. Agora aqui, Lucas capítulo 22 é um outro momento que eles estavam discutindo quem era o maior. Percebe que essa discussão não é de um dia. Eles já estavam falando. Só que olha aqui, lá em Mateus, o que Jesus faz? Traz uma criança, ok? Mas agora em Lucas, Jesus vai esticar o negócio. Olha o que ele vai dizer. Eu acho forte isso aqui, é demais, eu amo esse texto. Que ele me dê graça para viver isso. Os reis
gostam de mostrar seu poder. Está falando de autoridade, amém? E os líderes gostam de se dar títulos pomposos. E aí eu coloquei, tem uma versão que está assim, ó, amigo do povo. Sabe o que eu achei forte aqui? Amigo do povo e não amigo de Deus. Falei, caraca. Se você pensar em Saul, você vai lembrar que Saul queria estar bem com os seus soldados, queria estar bem com as pessoas, ao ponto de rasgar as vestes de Samuel. Por que não? Fala bem de mim para os soldados, pelo menos, para não ficar mal. Aí o que eu fiz? É um tipo de gente que quer ser amigo do povo e não amigo de Deus. Vamos lá. Com vocês não será assim. Uau! Olha a pedagogia de Jesus. Como eu queria que essa palavra entrasse no seu coração agora e fazesse você ir para casa agora confrontado e falar: Senhor, eu mudo o meu estilo de vida hoje. Eu mudo o meu estilo de vida hoje. Eu mudo o meu estilo de vida hoje. Eu mudo a minha mentalidade hoje a respeito disso. Eu talvez não consigo, mas o Cristo que está ressuscitando em mim vai transformar a minha mente. Os reis gostam de mostrar seu poder e os líderes gostam de se dar o título pomposo, os amigos do povo. Com vocês não será assim. Que o maior de vocês se torne o menor. Olha aqui. Olha isso. Que o maior de vocês se torne o quê? Menor. A pergunta é: quem é o maior? Lembra que eles perguntaram: Senhor, quem no teu reino é o maior? Agora Jesus está falando assim, ó, que o maior entre vocês se torne o menor. A pergunta é: quem é o maior? Entre eles, Jesus era o maior. Mas percebe que ele sai de cena e fala: entre vocês, quem é o maior? Seja o menor. Isso é uma pedagogia violenta que o Senhor está fazendo, irmão. Só que é uma construção séria que a gente lê a Bíblia e passa desapercebido dos detalhes. Mas existem detalhes extraordinários para nós entendermos essa volta à humildade. Olha isso. Com vocês não será assim. Ele já pôs uma afirmação. O que ele está dizendo? Esse estilo de gente que vive com esse domínio, porque o maior domina o menor. Mas eu quero que vocês que andam comigo aprendam uma lição. Escutem. No meu reino, uau, no meu reino não vai ser assim. Para pensar, que reino? Um reino que está chegando. Um reino que está chegando, Caio. No meu reino não vai ser assim. O maior vai servir o menor. Deus, eu quero viver isso. Quem quer ser líder deve se tornar servo. Quem vocês preferem ser? Olha agora. O que come o jantar ou o que serve? Olha a resposta de Jesus. Vocês preferem comer ou ser servido? Se ele perguntasse para nós aqui hoje: Fábio, você quer sentar na mesa e comer ou quer servir? Pense. Eu tenho quase certeza, se nós fizéssemos um banquete aqui, nós veríamos essa realidade. Nós descobriríamos os humildes, o simples. E não é só pela aparência de fazer, mas o coração. Isso aqui é poderoso e eu vou encerrar aqui. Mas eu assumi entre vocês o lugar de quem serve. Quem era o maior entre eles, irmãos? Jesus. Quem está sendo aquele que serve? Jesus. Sabe o que ele vai fazer? Pegar uma toalha e uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. Sabe o que é mais poderoso, Jennifer? Que quando ele termina, ele fala assim, ó: assim eu quero que vocês façam também.
A minha pergunta é: estamos fazendo isso? Os discípulos aguardaram com ansiedade que Jesus dissesse quem era o maior entre eles, mas Jesus ignorou-os completamente. E ele deu um exemplo de humildade, chamando uma criança para perto dele. Essa criança era o exemplo da verdadeira grandeza. Estou correndo aqui, vou terminar. Quando não é mimada, uma criança possui as características que constituem a verdadeira humildade. Olha isso: confiança, dependência. Isso é verdade ou não numa criança? Confiança, pode ver, uma criança que não é mimada, mas segura da paternidade do pai, é confiante. Eu falo porque quando eu olho para o Nicolas, eu fico bobo de ver a forma como ele age, mas é por causa da confiança que nós estamos gerando nele. Isso não significa que eu também estou sendo perfeito, eu falho muito, irmãos, mas eu tenho que ser sincero. E quem me conhece o meu filho, percebe, ele é muito ativo e muito confiante nas coisas que ele faz. Dependência, desejo de fazer os outros felizes, só que ainda eles têm que aprender. Ausência de arrogância e desejos egoístas de ser maior do que os outros. Você já percebeu que as crianças estão vivendo entre elas? Elas brigam aqui, mas depois elas já estão, não parece que aconteceu nada. Porque o Senhor está falando dessa simplicidade, que não guarda ressentimento, que não guarda mágoa, que é livre. Por natureza, todos somos rebeldes e queremos ser celebridades em vez de ser servos. Nós buscamos a celebridade. Cara, vou deixar para a semana que vem, mas eu queria entrar aqui sobre o custo da humildade. Forte demais. Para ser humilde, custa. Eu não vou pregar, não vai dar tempo. E eu quero respeitar o horário para vocês voltarem para casa dentro do tempo. Mas ser humilde não é simplesmente você falar que é. Isso vai custar. Eu nem vou entrar, porque senão eu vou empolgar, porque é muito forte. Que o Espírito Santo, que tem um papel fundamental nesse tempo de convencer o homem do seu pecado, da justiça e do juízo, nos liberte de nós mesmos. Sabe qual é a maior proposta do Espírito Santo? O Espírito Santo para mim é o maior amigo do noivo, porque ele prepara a sua noiva, a noiva do Cordeiro, porque ele convence o homem do pecado. E sabe o que me dá paz? Porque a gente pensa como líder espiritual de que eu tenho que convencer o Elias, a Gabi do pecado, tem que ficar falando para você. Eu achava isso antes. Não, eu tenho que falar do amor de Deus para as pessoas. Mas eu percebi que se o Espírito Santo não convencer as pessoas, nada vale o meu trabalho. Sabe o que o salmista vai dizer no Salmo 133? Quem lembra? Se Deus não edificar a cidade, em vão trabalham os que edificam. Salmo 125, é isso? Salmo 133 é quão bom, quão suave que os irmãos vivem em união. Acho que é Salmo 127. Depois você ajuda lá, acho que é Salmo 127. Vai dizer que se Deus não guardar a cidade, em vão trabalha o sentinela. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalha os construtores. Então isso está apontando o quê? Numa total dependência de que não sou eu, mas é o Senhor, é o Espírito que vai convencer as pessoas do seu pecado. Por que hoje poucas pessoas estão sendo convencidas dos seus pecados? Porque os homens se tornaram estrelas. Eles pregam chamando atenção para si mesmos. Eles não revelam a sua vulnerabilidade. Ah, que difícil falar essa palavra. Vou treinar ela. Ajuda. Isso, até vocês estão com dificuldade agora. Sabe, irmãos, nós temos dificuldade de chegar aqui e falar a verdade de como nós estamos, porque somos líderes, temos que falar bonito. Irmão, olha para mim. Isso ofende as pessoas. Já vi alguém ficar ofendido que eu disse isso. Eu vou repetir. Sabe o que Deus disse para mim ao meu respeito? Fábio, você é um fracasso. Eu sou um fracasso, irmãos. Eu achava que era um baita de um administrador. Um dia ele me levou numa praça aqui em frente do Senai. Enquanto eu orava, eu olhava onde eu moro. Ele disse: você não conseguiu comprar uma casa para você e para sua esposa.
O seu carro você ainda está pagando. Você sempre se achou um bom administrador. Você não tem nada, tudo saiu, você como um rio. Aí eu disse: Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Ele falou: porque eu quero mostrar quem você é, Fábio. E eu falei: Senhor, quem eu sou? Ele disse: você é um fracasso. E aí eu comecei a chorar, porque eu entrei em desespero. E ele disse: mas fique tranquilo, eu sei o que fazer com os fracassados. Aí eu comecei a entender porque Paulo fala: eu não posso me gloriar em mim mesmo, eu só me glorio na cruz de Cristo. Porque é nesse lugar que nós precisamos correr, matar as nossas paixões carnais. Tem muita gente com paixões carnais gritando dentro de si e achando que é crente, achando que é um cristãozinho legal. Me perdoa, irmão, não funciona. Se não morrermos para nós mesmos, não vai funcionar. Só existe um lugar aonde nós podemos nos tornar humilde. Chama Cruz do Calvário. Só nesse lugar você consegue alcançar a natureza do Filho. Aí lembra de Mateus? Tomai o meu jugo que é suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde.